E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Daniel Browne falando, mais um vídeo aqui do canal Browne Fogo. Hoje a gente tá on fire, né, naquele modelo pré-copa, né, aquele modelo padrão. São 3 conteúdos por dia, tá legal? A gente fez a live de meia hora, hoje de manhã, trocando ideia sobre os assuntos, né, falando sobre algumas situações, falando sobre a situação do Botafogo. Agora a gente vai para um vídeo atualizando algumas notícias que tivemos de ontem para hoje. E à noite teremos o resumão Browne Fogo, rapaziada. Tamo trabalhando, é isso, moleque. E, pô, vou te falar, meu irmão, o que eu já fiz de conteúdo hoje é brincadeira, tá? E daqui a pouco eu vou pra uma live, tá? Eu já fiz 2 lives de manhã, contando com Browne Fogo, e vou fazer mais 2 lives agora à tarde. Inclusive, se você quiser acompanhar, é no meu canal secundário, que é o canal Daniel Browne. A gente vai falar de Copa por lá. Aqui é só Botafogo e a gente atualiza todas as informações. Vou colocar aqui o link na descrição, não só do meu outro canal, que é o canal sobre futebol em geral. A gente está com quase 5 mil inscritos, então se inscreva lá se você quer saber de Copa. Vou colocar também aqui a votação do TikTok Awards, rapaziada. Eu sei que eu tô pedindo muito isso, mas é porque eu quero ganhar muito esse prêmio. Então, aperta no link, vai no Isso Aqui é Elite e vota 3.000 vezes em mim, cara, que é o máximo. Você pode clicar 3.000 vezes no botão do voto para você votar em mim, para eu ganhar esse prêmio. Eu quero muito ganhar. Então, e detalhe, faltam 2 dias, tá? Hoje, dia 8, amanhã, dia 9, são os últimos dias para você poder votar em mim e me ajudar a ganhar esse prêmio. Valeu? O link tá aqui na descrição. Vambora, rapaziada. O negócio é o seguinte, assuntos. Segovia. Quero falar aqui com mais propriedade sobre esse jogador, né, que falou sobre o Botafogo. Tem informação de negociação, de contato, né, de rumor? Não temos, tá? Ainda não existe isso. Mas esse jogador entrou em contato e falou, né, para um torcedor, né, e a gente pode destacar essas aspas dele. Tem zagueiro voltando para o Botafogo, tem zagueiro chegando no Botafogo, e tem a situação do acordo com a Ferj. Na verdade, ou não. Inclusive, a gente começa até falando sobre isso. Rolaria uma reunião envolvendo ali, mais uma reunião, né, envolvendo representantes da Ferj, do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense e do Vasco da Gama, e também de alguns clubes pequenos, né, para decidir, para selar o acordo de transmissão dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca 2023. Recapitulando, a intenção da Ferj era negociar com o Flamengo 18 milhões de reais e para Botafogo, Fluminense e Vasco, respectivamente, a metade disso, 9 milhões de reais para cada um, certo? Então, Flamengo ganharia 18, Botafogo ganharia 9, Vasco ganharia 9, Fluminense ganharia 9. E aí os outros 3 recusaram, o Flamengo aceitou, o Fluminense eu acho que tá tendendo a aceitar daqui a pouco, e eu acho que Botafogo e Vasco vão ficar sozinhos nessa briga, né? O Fluminense sempre tende aí um pouco mais pro lado do Flamengo, né? Digo, nesses aspectos diplomáticos e de acordos comerciais. E aí, a gente tem uma atualização que Botafogo e Vasco foram irredutíveis. Falaram, gente, né, nesses moldes não adianta, né? Não vou assinar, não vai rolar, não tem conversa. Se for para conversar nesses moldes de valores, de negociação, né, nesses moldes de transmissão, a gente não vai nem conversar, porque é perda de tempo, certo? Então, Botafogo e Vasco seguem com o seu planejamento, jogar o Campeonato Carioca com o time alternativo. O Vasco pode até lançar mais titulares, né, porque o Vasco não tem um time B, né? Mas, enfim, o Botafogo deve jogar o Campeonato Carioca com o time B, sub-23, o time sub-20 e também o time principal, né, se você for pensar ali, com algumas peças que podem estar fora dos planos, né, ou que podem, sei lá, pegar rodagem, enfim. E não tem acordo, gente. Não tem acordo, a verdade é essa. E bola pra frente, né, até que tenhamos novidades sobre alguém voltando atrás, alguém ponderando alguma coisa, a gente volta a falar disso. O outro aspecto é sobre o time B, né? Inclusive o Botafogo tá tão focado em jogar o time B com o Carioca que tá no mercado, já contratou um goleiro, né? Eu falei aqui que tinha um lateral sendo especulado, um defensor, na verdade, sendo especulado, e agora o nome desse defensor, ele acabou vazando, né? Sendo informado, e o negócio é o seguinte, rapaziada, a gente começa a falar aqui um pouco sobre isso, né? Que é eu enrolei aqui um pouquinho para falar, porque sumiu aqui a aba, agora voltou. Então, o Botafogo fecha a contratação de um zagueiro norte-americano para o time B. Trata-se do Esteban Espinosa, de 20 anos, né, e que atuou pelo Bayamón FC, né, que é um time de Porto Rico, né? Deve ter muito essa conexão com a academia, né, de futebol do Texas na Flórida, né? É um zagueiro de 20 anos, né, e que é norte-americano, faz parte desse intercâmbio, não adianta, vai ter isso. Você tem o ônus e o bônus, né? Eu tava falando aqui,
O Botafogo ele deixa talvez ir ao mercado contratar um jogador, ou até vai abrir mão de um atleta, por exemplo, o Del Piage, que eu não acho pior que ele, o Chay, que eu não acho pior que ele, para ter o Jacob Montes, né, no time principal. Por quê? Porque faz parte do intercâmbio. Né? E aí não tem o que fazer, cara, porque esse intercâmbio ele faz parte dos planos do Textor e é isso. Né? Você tem o bônus do clube poder prosperar um futuro bacana e você tem o ônus de ter esses intercâmbios que tiram espaço de um jogador que pode ser mais produtivo. Beleza? Mas vamos torcer para que o Espinosa, zagueiro que vai para o Sub-23, possa se destacar. Quem sabe, numa dessa, acerta alguém. Né? E aí o negócio é o seguinte, a gente continua falando aqui agora sobre zagueiro que pode estar voltando para o Botafogo. Acredito que para se despedir de novo, tá bom, rapaziada? O Klaus está de volta. O Atlético Goianiense, a gente divulgou, inclusive, a gente falou no resumão de ontem, que o Atlético Goianiense ele vai renovar, ele tá com a intenção de estender o seu vínculo e parece que todas as partes estão alinhadas para isso. O Atlético Goianiense, o Botafogo e o Diego Loureiro para renovar o contrato de empréstimo do Diego, para que ele agarre na Série B pelo Dragão em 2023. Né? Inclusive, uma situação que é muito importante nesse sentido é justamente o aspecto do Diego ter pegado, né? Assim, o Diego ganhou a posição do Renan na reta final. Né? O Renan que foi muito bem num determinado momento no Atlético Goianiense, naquela reta de Sul-Americana, tudo mais, aquela arrancada, vitória sobre o Nacional, mas o Diego Loureiro está se destacando, né, cara, e vem sendo muito elogiado pela imprensa goiana. Né? Então o Diego Loureiro deve ficar por lá. Mas falando do Klaus, zagueiro que foi contratado para ajudar no segundo turno, na campanha do segundo turno do Atlético Goianiense, o Klaus não fica na equipe do Atlético Goianiense para 2023, então, a priori, volta para o Botafogo, certo? E aí, em janeiro, a gente vai ver quais são os planos, se ele vai treinar junto com a equipe, se ele vai viajar, né, para os Estados Unidos para fazer a pré-temporada. Eu acho que é o seguinte, de duas uma, né? Ou o Klaus, ele vai ser emprestado, vai ser cedido por outro clube, né? Vai arrumar um outro canto para ele poder jogar, ele que tem contrato com o Botafogo até o fim de 2023, ou se não arrumar nenhuma proposta boa para ele, se não chegar a nenhum acordo em outro lugar, ele deve ficar no Botafogo e eu acredito que ele possa até jogar o Campeonato Carioca com o time B, tá? É o que eu, particularmente, penso a respeito disso, tá? E aí, para finalizar, rapaziada, a gente tem essa informação a respeito do Segovia. A gente já falou disso brevemente no vídeo de resumão na madrugada de ontem para hoje. A gente falou muito sobre isso, né, na live de meia hora de hoje. O Segovia é um zagueiro canhoto. É um jogador que, se eu não me engano, tem 25 anos. Agora não me lembro se é 24 ou 25. Mas ele é nascido em 97, tá? Bicampeão da Copa Sul-Americana pelo Independente Del Valle, zagueiro equatoriano, bom jogador, bom zagueiro canhoto, construtor, no estilo de jogo propositivo. É um cara que também pode quebrar um galho, por exemplo, numa lateral esquerda, dependendo, construindo um pouco mais por dentro, não é aquele cara de ultrapassagem também, mas enfim. Ou seja, é um cara que tem características interessantes, mas, Brownie, tem negociação, tem contato? Eu não sei, tá? Eu não consegui apurar essa informação. O que a gente tem de concreto é que um torcedor do Botafogo foi, né, hoje em dia com a globalização, com a interação, a interatividade, né, cara, isso é possível, né? Um torcedor do Botafogo chegou para ele no direct do Instagram e perguntou, né, responde-me, querida, isso é inacreditável, chamou o cara de querida. Vendre a Botafogo el ano que vem, caralho, inacreditável. E aí o cara responde, o Segovia responde, es una posibilidad fuerte, ou seja, existe uma possibilidade forte. Ele não tá falando que ele gosta do Botafogo, ele não tá dizendo que ele jogaria no Botafogo, ele não tá falando que, tipo assim, ele não desconversou, ele falou, jogar no Botafogo é uma forte possibilidade. E aí? Né? Enfim, é uma situação que ela é controversa, né? Porque geralmente isso vaza na imprensa, aí você tem o pronunciamento do clube, aí o jogador anuncia, não, mas o jogador, ele foi lá e contatou, né, respondeu um torcedor, né? Assim, eu não sei se tem contato, se tem conversa, mas eu acho que seria você resolver dois problemas em um, né? Porque a gente precisa de um zagueiro canhoto para fazer frente ao Cuesta, tá aí, né? E a gente precisa também de um lateral esquerdo que faça, pelo menos, cumpra um papel numa ausência do Marçal. O cara quebra esse galho, enfim.
né? E é um jogador qualificado, apesar de tirar uma vaga de estrangeiro, eu acho que pode ser uma boa. Enfim, né? Quero saber a opinião de vocês sobre o Luiz Segovia, zagueiro, canhoto, defensor que também atua como lateral esquerdo do Independiente Del Valle. Valeu? Rapaziada, tá tendo mais notícias aí rolando, beleza? Então fica atento que por volta de 11 horas, meia-noite, a gente volta com o resumão Brown e Fogo. Fique comigo ainda, tá bom, rapaziada? Clique no link aqui abaixo que às 3 da tarde eu voltarei ao vivo, tá? Mas não aqui no Brown e Fogo. Entrarei no canal Daniel Brown pra gente falar sobre Copa. Valeu? Tamo junto e fui.